Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do eclipse solar total. Eu sou a Bia Rodrigues e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre esse eclipse que vem aí de uma forma bastante poderosa. Muitas pessoas já estão sentindo essa energia constante, né? Porque, como eu falo para vocês, as coisas não acontecem exatamente no dia e na hora marcada, né? Quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de sensações que vêm um pouquinho antes, né? Às vezes vem até um pouco depois, pode ser que venha mesmo no dia e na hora marcada, mas enfim, nós temos aí um espaçamento onde a gente começa a sentir as emoções do que vem pela frente. Então, vamos lá, né? Eu anotei tudo que eu queria falar para vocês, que era para pelo menos tentar não esquecer nada, né? Então, tá aqui, eu falo para vocês o seguinte: não custa nada vocês darem uma curtida no vídeo, né? Pode comentar à vontade, pode fazer suas perguntas, deixar suas perguntas, né? Não esquecer, né? Tá passando aqui em cima, ó, eu botei aqui, ó, não esqueça de curtir e seguir o canal, porque isso é importante, né? Traz evolução, não só para mim, mas para você também como pessoa, em matéria de gratidão, já que você está assistindo ou assiste, né, meus vídeos e tá aí no meu canal. Então vamos lá, né, pessoal? Começar aí dando os parabéns, lógico, né, para os arianos, mas nós vamos falar disso amanhã, segunda-feira, sobre o tarô, e aí amanhã a gente já vai começar direto com o tarô para os signos, tá? Porque eu tô gravando hoje aqui para vocês o eclipse, então nós vamos falar um pouco aí dessas questões astrológicas. E os arianos, claro, obviamente, estão na egrégora deles, nossa, né? E as coisas ficam muito fortes, né, para os arianos, para quem tem ascendente em Áries, para quem tem a lua em Áries ou algum estélio em Áries, como a gente está vendo agora no céu nesse momento, né, para o dia 8. Então, estou gravando hoje, no dia 7, né, e amanhã, dia 8 de abril de 2024, lá vem o nosso eclipse total do Sol, na casa 8, às 15h20. Então, os arianos, eles são, dentro dos 12 signos, ele é a cabeça, né, do zodíaco, e ele é o responsável por plantar as sementes, essas sementes divinas, né, que vêm do poder superior do Criador. Então, eles são os responsáveis por plantar essa semente. Por isso tem essa força, né, essa garra, esse poder de luta, o poder de batalhar, de guerrear pelas coisas. Às vezes, lógico, muito impulsivos, né, muito imediatistas, né, mas tem também um poder de persistência naquilo que deseja realizar. Mas, normalmente, ele não dá continuidade, porque isso aí já é tarefa para o signo de Touro, né? Que tem aquela força maior de se aterrar, né? De consolidar e de proteger aquela semente que foi plantada pelo signo de Áries, tá? Então, vocês estão nessa batalha agora. São as novas sementes que estão chegando nesse momento. Vou colocar aqui o nosso gráfico da roda astrológica para a gente acompanhar, né, essa virada aí. Desculpem, para a gente acompanhar essa virada aí. Por quê? É um peso que realmente recai sobre o signo de Áries. Não só porque nós estamos numa egrégora ariana, mas porque a gente entra no ano novo astrológico, a entrada do signo de Áries, né? Então a gente teve o eclipse da Lua no signo de Libra, no dia 25 de março, e a gente está nesse meio termo aí, né? Entre dois eclipses, foi o da Lua e agora é o do dia 8.
e a gente só vai ter outro eclipse lá para setembro. Então, gente, é muito importante salientar que dentro dessa movimentação toda, né, estão os arianos, as pessoas que têm lua em Áries, né, que é uma lua muito arredia, forte, né, segura de si, né, luta por aqueles que ama, né, tem toda essa condição. E além de tudo, é óbvio, né, o eclipse total acontece em lua nova, e lua nova é sinônimo de ritual. Então a gente também tem aí colocado uma lua nova ritual. Bom, dentro dessa situação toda, a gente ainda vê a questão do temperamento, né, celeste. Porque a gente tem aí uma vibração seguinte: o ascendente tá ali, né, quase virando grauzinho, tá na beirinha, quase que era virgem, mas não, é leão. Leão é um signo de fogo. Então, o sinal do ascendente está no signo de fogo. O regente do ascendente é o Sol, que está exaltado em Áries, né, principalmente aos 19 graus, né, tá ali em exaltação. O signo onde está a Lua também é o signo de Áries. Nós temos a presença da Lua, do Sol e de Mercúrio fazendo uma conjunção bastante importante. E tudo do signo de Áries. Então, realmente, o temperamento está forte. Nós chamamos de temperamento colérico. Ou seja, tudo em demasia, né? Os sentimentos são muito vulcânicos, sabe? Muito tudo muito exacerbado, tudo muito aguerrido. Então, obviamente, os cuidados aqui são muito importantes, né? Então, esse eclipse aqui, que acontece na casa 8, como vocês estão vendo aqui, né? Lua, Sol e Mercúrio, todos ali juntinhos na casa 8, já falam de problemas, intrigas com países estrangeiros, uma propaganda inimiga, uma coisa ruim, né, como propaganda para o país, né, fala das guerras, fala de tratados que podem ter alguma coisa a ver com denúncias, né, porque a casa 8 traz muito uma vibração também de pesquisa, né, então as coisas podem entrar aí em erupção com certeza, né? O momento traz toda essa vibração tensa. Por quê? A gente também não pode esquecer que a gente está num ciclo de Saturno e também no ano de Saturno. O nosso ano de 2024 está sendo regido pelo planeta Saturno, né? E depois eu vou deixar aí para vocês a recomendação do vídeo que eu fiz falando sobre o ano, né, de Saturno agora, 2024 que a gente está vivendo, e também falando sobre o ano de 2025 como um ano, tipo como se fosse um ano limite, né, um ano de finalização pela numerologia, seria o ano 9, e acaba todo esse ciclo que a gente está vivendo. Nós vamos ter um ano bastante difícil, bastante pesado, acredito até que mais ainda do que a gente está vendo agora aqui em 2024, né? Então, toda essa energia de mal entendidos, de desafios, né? A comunicação, atraso nos projetos, tudo isso pode vir a acontecer, né, durante agora esse percurso, por conta de ser um ano de Saturno, né? Saturno está lá na casa 7 em Peixes, nós já vamos chegar lá, nós já vamos falar sobre isso. Estamos falando ali a condição do Mercúrio em Áries retrógrado, né? Então, toda essa situação, né, de comunicação, desses desafios, de falar o que vem na mente, falar o que pensa, depois aí o estrago já foi feito, enfim. E como ele está lá em Áries, né, fala dessa ação rápida
da impulsividade de fazer, das decisões precipitadas que a gente pode tomar, né? Todos nós estamos passando por essa situação aí, desse eclipse total do Sol, os conflitos por conta da falta de reflexão antes de pensar, antes de fazer as coisas, porque Mercúrio já é um planeta rápido, né? É o mais rápido do nosso sistema solar. Ele estando em Áries, ele fica rápido e nervoso, e estando retrógrado, o planeta, quando ele está retrógrado, ele não está muito favorável, né? A gente costuma dizer que ele está fazendo as revisões, né? Revendo determinadas situações. Mas, de qualquer forma, mesmo durante essas revisões, as coisas ficam precipitadas, né? Elas vêm à tona, né? Mas ele em Áries, as coisas se precipitam. Então, toma cuidado antes de assinar qualquer tipo de papelada, né? Toma cuidado aí realmente com viagem, sabe? Faça uma revisão geral nas coisas antes de falar, né? Até mesmo para pensar, tente acalmar um pouco a mente, porque tudo fica muito, sabe, aquela coisa de reverberar situações, né? Então, revisa, né, a sua vida de uma forma cuidadosa, né? Os passos que você vai dar, né, são detalhes que devem ser observados nessas condições, né, para se tomar decisões importantes. Então não é um momento muito propício para isso, né, para se tomar decisões importantes. Não é. Aqui também nós temos o Plutão na casa 6, em Aquário, né? E fala que fala dessa questão das revoltas em massa, né? O povo reconhecendo o seu poder. Aqui também nós temos aquele sentido, né, das explosões solares, porque a gente tem visto, inclusive na astronomia, né, cientistas tomando bastante conta disso, acompanhando bem de perto as questões das explosões solares, e que, pelo que eu estudei, né, pelo que eu vi, elas ficam mais fortes, né, elas têm uma tendência a ficar mais forte, e, enfim, seja da forma que for, né, eu não me lembro se são acho que a cada 200 anos, não sei se são a cada 200 anos, elas têm uma tendência a ficar mais acentuadas. Então a gente está passando por esse período, e com toda essa vibração, né, que a gente está tendo nesse momento, você vê que é tudo muito fogo, né? Tudo muito quente, as pessoas andam bastante acaloradas, revoltadas, então pode haver sim, sabe, situações civis bastante difíceis, né? Essas explosões solares, elas podem ser tanto do próprio Sol mesmo, né, de ter aí um grau maior, como também essas explosões podem ser com o povo, né, com a humanidade, com as pessoas de uma forma geral. Isso também remete aí a questões vulcânicas, né, armas de fogo, as mortes, as guerras. Então está tudo muito bélico, tudo muito quente, né? Apesar de Marte estar em Peixes, né, de estar um pouco mais sutil, mais ameno, mais frio, né? Marte continua sendo um guerreiro, né? Marte nunca vai perder a sua força. Óbvio que ele fica mais ameno quando está no signo de água, né? Porque diminui o poder do fogo do planeta Marte. Mas não podemos esquecer que Marte está em conjunção com Saturno, na casa 7, né? E aí, o que a gente vê? Casa 7 são os relacionamentos, né? Vênus também está em Áries. E pode ser que aconteça algum tipo realmente de nebulosidade nos relacionamentos, conflitos,
nos relacionamentos, términos, perdas. Então é preciso sim que se tome cuidado com as questões de relacionamentos sérios, tá? Não só os afetivos, relacionamentos afetivos, mas também os relacionamentos de trabalho, né? Então a gente tem aqui a relação com com a política estrangeira, né? Tratados, aliança, defesa nacional, países aliados. Então aqui se fala muito de inimizades, conflitos e guerras e de relações internacionais. Então a gente tem que tomar esse cuidado com não só com o relacionamento da nossa família, do nosso casamento, enfim. Mas a gente vê também que para o mundo isso aí traz aí um sinônimo de problemas muito sérios que ainda vão vir, né? A gente já está vivendo coisas muito difíceis, muito ruins, e a probabilidade disso se exacerbar, disso aumentar, é muito grande, tá? Então a gente também tem aqui questões com redes sociais, as pessoas enlouquecidas. Então cuidado com o que você também escuta por aí. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, no sentido de informação, né? Não acreditar em qualquer coisa. Não sai acreditando nos outros. Ah, eu ouvi falar aqui. E aí já repassa, já vai passando. Não, toma cuidado com aquilo que você vai repassar como informação, tá? Porque isso pode trazer depois para você problemas que são aqui bastante conflitantes, tá? Porque a gente tem a tecnologia aqui, ela tá muito em alta. Essa é um dia que traz toda essa vibração, né? Um período que a gente está passando que traz aí grandiosidade nessa área de comunicação e tecnologia. A gente já está vivendo isso, né? Imagina, 10 anos atrás falar dessa inteligência artificial atuando dessa forma, né? Então, mas hoje a gente já vive isso. E as coisas podem acontecer mais inovações, mais criações. Então toda essa área tecnológica de comunicação e de informação, elas vão ser bastante sacudidas, né? E tanto para o crescimento, desenvolvimento, né, expansão, como também para os problemas sérios e graves. Então é como se estivesse acontecendo aí um choque, sabe? Porque tudo nessa vida ela tem aquele equilíbrio, né? Por exemplo, a arma de fogo ela existe, mas depende da pessoa que vai estar usando, né, em cada polo positivo e polo negativo, para que ela seja utilizada ou para o bem ou para o mal. A tecnologia é a mesma coisa. Ela existe, ela já está aí, ela é uma realidade do nosso dia a dia. Né? A gente trabalha com isso, né? É o tempo todo. Imagina, faltar tecnologia. Explosões solares podem fazer com que falte sim, né, essa tecnologia. Então, a gente tem que entender que as coisas têm que ter o seu equilíbrio. Então, saber usar a tecnologia para o bem vai ser extremamente importante. O poder da tecnologia, o poder das massas, o poder da comunicação das massas tem toda uma questão aí nesse meio de campo, tá? Então, a gente também está vendo aí muitas pessoas pela internet se utilizando do trabalho dos outros para ganhar dinheiro, né? Para ganhar like, para ganhar comentário, curtida, enfim, gente. A gente sabe que é assim, né? Tem um monte de gente trabalhando, fazendo seus vídeos, né? Aí vem uma outra pessoa, pega aquelas informações que você fez, o vídeo que você fez, e
publica como se no próprio canal, no próprio, sabe? E essa enganação é só para se dar bem, né? Porque não é a questão do realmente partilhar a coisa. Partilha quando você partilha, simplesmente, né? Você não coloca ali como algo para você se dar bem, sabe? Tem muita coisa acontecendo aí na internet relacionada a isso. Então, eu, por exemplo, quando eu tenho alguém que eu sigo, alguém que eu curto, eu procuro ver aonde está passando aquele vídeo ali, né, daquela pessoa que eu curto e tal. Se não for no canal dela, né, se não for nas outras plataformas, né, TikTok, Kawaii, enfim, se eu estou vendo aquela pessoa ali, mostrando o trabalho dela, no canal de outra pessoa, eu não assisto, eu passo, eu não curto, né? Por quê? Porque eu sei que eu estou colaborando com uma coisa que não está certa. Então, isso é uma visualização de um entendimento que a gente precisa ter, né, para ajudar realmente a quem está fazendo o seu trabalho, né, e não fomentar vagabundos de plantão, tá? Então é mais ou menos isso. Agora, aí vocês podem notar aí, né, que a roda da fortuna na astrologia, dentro do que eu estudo, dentro do que eu vejo, da minha concepção dentro da astrologia, a roda da fortuna mostra, não só no mapa de cada um, né, mas está mostrando aqui no mapa do dia 8 de abril, que é o mapa do eclipse. A roda da fortuna mostra quais são as possibilidades, aonde você pode crescer, onde você tem sorte, aonde a sua sorte foi lançada, ali, né? Então cada um tem a sua roda da fortuna numa casa ou num signo diferente. Então é sempre legal ver isso aí, porque às vezes a gente não tem essa consciência, né, da roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é maneira, tá ali, tá, a roda da fortuna e todo, dinheiro. Gente, não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Tem que saber o que essa roda da fortuna traz para você, né, de abertura de portas, abertura de caminhos, de abertura de entendimento para você crescer, né, e multiplicar as coisas na sua vida. Nesse eclipse, a roda da fortuna está bem ali no ascendente, né, bem juntinho no finalzinho do ascendente, no signo de Leão. Também é um signo, né, é fogo também, né? Então, trata-se aqui das questões de procurar estar no centro das atenções, de comandar, querer comandar, guiar os outros, e tem que ter aí o aspecto da generosidade, né? De não ser aquela pessoa mandona, rígida, tem que fazer do jeito que eu quero, vai fazer assim, porque se não for assim, ou eu vou te demitir, ou então eu vou me separar, sabe aquelas coisas leoninas, sabe? Eu quero brilhar, mas seja o centro das atenções, né? Mas de uma forma positiva, seja o sol realmente, que é o seu regente, seja o sol para outras pessoas. E não queira impor as suas condições, e não queira impor o seu poder de persuasão, ter consciência acima de qualquer coisa. Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz vai voltar 3 vezes mais, né? Então, saber comandar é uma arte, né? Porque nem todo comandante tem essa questão, esse brilho, né, de saber comandar, né? Saber ser um chefe, não é dar ordens, é saber entender os seus empregados, é saber entender os seus subordinados, é ser um bom comandante, né? Para ser um comandante do bem, né? Então, para que você possa guiar os outros, né, com a luz, com a sua luz. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo toda essa questão de domínio, de comando, tudo muito aguerrido, tudo muito debaixo de chicote, vai fazer do jeito que eu quero, porque é assim que eu... Isso vai dar problema, a casa vai cair em algum momento, sim. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu até voltar aqui para minha câmera, eu trouxe para vocês os arcanos desse dia. Eu falei assim, não, eu vou tirar aqui os arcanos específicos para esse dia.
Gente, eu falei que toda vez que eu faço a leitura desses arcanos, ou o arcano do mês, ou da semana, ou até mesmo para um dia específico, eu uso o triângulo invertido na numerologia, né? Então, os resultados são os dois últimos números na base da pirâmide, né? No final da pirâmide. E o que veio aqui? Carta da Torre. E são dois arcanos maiores. E seu derivado, que é o carro, tá? Então, a gente vê aqui dois arcanos maiores atuando, e os arcanos maiores falam, não é do mundano. O mundano são os arcanos menores. Os maiores falam de um arquétipo, de coisas mais elevadas, né? De situações que são, são necessárias, que tem ali um olhar importante, sabe? Que o foco deve ser aquele ali. Então, deixa eu fechar aqui, que esse troço abriu aqui. Então, o que acontece? A carta da Torre, ela pode destruir muita coisa, assim. Ela fala mesmo de destruição, guerra, morte. É a carta da Torre. Mas ela também fala de reconstrução. E a carta do carro, que vem aqui em seguida, né, é a carta da vitória, da escolha dos bons caminhos. Ou seja, daquilo que você escolhe de uma forma, vamos colocar aqui, você tendo a noção do espiritual com o material. Você aceitando receber as bênçãos que vêm para a sua vida e utilizando elas com boa direção. Ou seja, como a gente vê aqui na carta do carro, né, é um comandante, um imperador. Muitas vezes vem a carta aqui com o faraó, aqui são as duas esfinges, né? São os dois polos, positivo e negativo. E quando você sabe controlar, quando você tem o controle, né, das suas energias, você fica no fiel da balança. E nesse fiel da balança você consegue realmente direcionar as coisas de uma forma melhor. Então vai ser preciso aí um controle disso, porque senão a coisa vai realmente eclodir. A gente sabe que para ter ordem, a gente tem que passar pelo caos. Então a gente está passando pelo caos, mais uma oportunidade de amadurecer, de crescer, né, de entender determinadas coisas, de tomar decisões importantes de forma calma, tranquila, sem se arvorar, sem competições, aquela coisa do... porque isso acaba sendo um distúrbio, né, para a nossa nação. Então, amansar, acalmar os ânimos, né? Essa coisa do lado B, lado A é muito difícil, muito complicada. As pessoas precisam acalmar os ânimos e entender que para a gente conseguir realmente essa fluidez desses bons caminhos aqui, dessa vitória que o carro traz, é preciso ter equilíbrio. Então, a gente vai passar pelo caos. Isso aí a astrologia está falando, o tarô está dizendo. O eclipse total do Sol já fala, né? Porque o eclipse total do Sol é a Lua, fica entre a Terra e o Sol e tapa, né, todo o aro, né, de luz do Sol. A gente só vê um brilho em volta. É muito lindo. Eclipses são muito lindos, mas são prenúncios de problemas, de confusão. E isso é estudado, né, desde a antiguidade até hoje. Então, eles trazem esses problemas, mas eles também trazem a condição da gente entender o que está acontecendo e tentar mudar, tentar fazer diferente, né? É abrir os olhos. Então, a coisa parece que fecha, né? Porque, como todo bom eclipse, é um momento de introspecção, de você olhar para dentro, de você olhar para as partes escuras, né, que estão em volta, porque, né, sempre tem, né? A gente está aqui no planeta Terra, então sempre vão ter aí a luz e a escuridão trabalhando da mesma frequência. Então a gente tem que entender, ver, se afastar, modificar,
transmutar, melhorar e principalmente isso, né? Transmutar e transformar, porque esse eclipse cai numa casa 8. Então não fala só, né, de guerras, não fala só de luta, batalha, não fala só de mortes, fala de modificação, de transmutação. Assim como o eclipse da Lua do dia 25 caiu também na casa 8. Então tudo mostra, falando, muda, modifica, melhora, mas a gente sabe que para tudo modificar, melhorar e transformar, se a gente não viveu o caos, a coisa não funciona. A gente não tem aquela coisa do, né, the day after, né, depois do caos, que aí vem a calmaria, né, já passou o inferno, o turbilhão todo, e aí a gente consegue ver com mais clareza. Então os pedidos agora são para que a gente desde já comece a fazer isso, olhar para dentro de nós mesmos e ver a nossa condição, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, com a nossa vida, né, com a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Então é importante a gente ficar sabendo de tudo isso daí, né? Então, gente, eu espero que tenha trazido alguma clareza para a vida de vocês, apesar de ser um eclipse total do Sol, mas a gente sempre procura trazer claridade para a vida das pessoas, para tentar fazer com que o caminho fique mais fácil. Então é isso, calma, tranquilidade, cabecinha no lugar, quando sentir aquela coisa do... Esse é o momento, esse é o exato momento de parar. Senta, toma um café, toma um suquinho, relaxa, mantenha a cabeça fria para pensar na situação, para depois agir, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo gigante para vocês e até segunda-feira.